Para dar continuidade à programação da Semana de Ciência e Tecnologia aqui na nossa unidade, a gente conta com a presença do Tiago de Lima Campos. O Tiago é ex-estudante do Cefet e estudante de Física da UFMG. Quero agradecer a presença dele por compartilhar esse momento com a gente. Obrigada, você está aqui. A nossa palestra vai até às 2h30 e a gente abre para perguntas depois. Lembrando que os trabalhos que foram inscritos na programação para serem apresentados na parte da tarde, hoje a apresentação começa às 14 horas, para termos uma folga maior para o almoço, que ontem a gente marcou às 13h30 e foi apertado. Então, convido a todos para virem prestigiar, perguntar sobre os trabalhos, conhecer os trabalhos desenvolvidos, principalmente quem tem interesse em participar de programas de BIC Júnior futuramente. Eu acho uma ótima oportunidade para vocês aprenderem sobre o que é a pesquisa e como fazer pesquisa no nível de vocês. Boa palestra e bom dia de atividades aí na semana. Oi. Bom, meu nome é Thiago, eu sou aluno do curso de Física da UFMG, graduação, estou no 7º período, e eu faço um estudo orientado por um professor lá do departamento na área de relatividade, que é o que eu vou falar um pouco hoje. Só por curiosidade, assim, eu queria que vocês pudessem levantar a mão quem sabe alguma coisa de relatividade, quem já ouviu falar, já viu algum vídeo no YouTube, programa na televisão, sei lá, só para eu ter alguma ideia. Tá. A ideia aqui vai ser, tipo, a gente passar pelos principais conceitos da construção mesmo, da teoria, por que a gente precisa substituir a mecânica newtoniana que a gente conhece, a gente aprende no colégio, pela essa nova teoria de relatividade. Tá. Primeiro a gente vai começar com relatividade restrita, que talvez seja a parte mais que começa a ficar abstrato a física. A gente começa pelos postulados. Os postulados da relatividade restrita são o que a gente toma como verdade e aí a gente tira as consequências em cima disso. São apenas 2 postulados. Depois a gente vai ver como que, através desses postulados, algumas noções nossas de espaço e tempo, elas são alteradas. Então a gente vai falar um pouco sobre contração de espaço, dependendo do referencial que você está, a gente vai ver isso, e dilatação do tempo. E quando surgiu a teoria de relatividade restrita, muitos estudiosos, muitos físicos, eles achavam algumas ideias, essas ideias absurdas. Então acabaram surgindo muitos paradoxos. E a gente vai ver um deles, que é um paradoxo do trem, mas na verdade não tem paradoxo nenhum. O paradoxo ele só surge se você não tem um entendimento correto da teoria. Depois a gente vai fazer um comparativo entre a mecânica newtoniana e a nova teoria de Einstein. E aí a gente vai ver como que a teoria da gravitação universal, proposta pelo Newton, ela é incompatível com a relatividade restrita. Então a gente precisa de uma nova teoria para a gravidade, que vai ser da relatividade geral. A gente vai começar com o princípio da equivalência, que Einstein falou que foi a ideia mais feliz da vida dele, que aí foi tipo, o primeiro passo para conseguir construir a relatividade. A gente vai ver que a gravitação, na verdade, é uma curvatura do espaço. Então a gente vai falar um pouco sobre o espaço plano que a gente está acostumado versus um espaço curvo que surge. Por fim, eu vou expor a equação de Einstein como resultado final da relatividade. A ideia não é entender exatamente o que a equação diz, mas ver qual que é o significado dela para a física. Por fim, a gente vai entrar em cosmologia, algumas ideias rápidas. Vamos ver alguns modelos de universo que surgem quando você resolve a equação de Einstein. Vamos falar rapidamente sobre um problema da constante cosmológica e sobre o universo em expansão, que é um modelo mais recente para o nosso universo. Então tá. O primeiro postulado da relatividade restrita
ele não é próprio da relatividade. Ele vem desde a mecânica newtoniana, vem desde Galileu, que é a ideia de que as leis da física elas são as mesmas, independente do referencial inercial que você está. O que significa? Significa que se você está aqui na sala e você faz um experimento de física, você pega um pêndulo, você mede o comprimento do seu pêndulo, mede a massa que está ali, você vê o período de oscilação, vai dar um certo período. Aí você entra em um trem, esse trem em velocidade constante. Você faz esse mesmo experimento, você vai ter o mesmo resultado. Basicamente é isso que diz esse primeiro postulado. Não tem nada de relatividade aí. Tudo que é tirado de relatividade restrita vem do segundo postulado. E que ele não, na verdade, não é muito intuitivo. E o que ele diz é que a velocidade da luz no vácuo, ela é a mesma independente do referencial inercial que você está. Isso significa, por exemplo, se você está de novo dentro de um trem e você arremessa uma bolinha, aí você pode medir no seu referencial dentro do trem, no movimento, qual que é a velocidade dessa bolinha. Alguém que está fora do trem vai medir a velocidade dessa bolinha diferente, porque vai ter que somar a velocidade do trem. A gente vai ver isso para frente. Agora imagina que eu tenho um laser, e aí eu ligo esse laser e eu meço a velocidade da luz. Eu tenho algum jeito de medir a velocidade da luz dentro do trem. Isso vai me dar um valor. Agora, quem está fora do trem, se medir também a velocidade da luz, não vai somar com a velocidade do trem. Vai ver a mesma velocidade que eu estou medindo no referencial. Então, independente da velocidade que eu estou dentro do trem, a velocidade que eu meço é a mesma que quem está parado na estrada, por exemplo. E isso é bem diferente do que tudo que a gente está acostumado. E daqui a gente tira todas as nossas consequências. Essa primeira parte talvez seja a mais complicada da apresentação, porque é o que talvez a gente está menos acostumado. A gente vai ver que... Agora, imagine que eu tenho uma nave aqui, e dentro dessa nave eu tenho um dispositivo, que eu tenho uma fonte luminosa, e nessa fonte ela solta um fóton, que é refletido por um espelho em cima, e embaixo eu tenho um detector. Isso funciona como um relógio, porque eu solto o meu fóton, ele reflete em cima e embaixo, eu detecto ele, aí penso que eu tenho um contador e isso conta 1. Eu solto outro fóton, reflete, pega no meu detector, 2. Isso funciona como um relógio. E aí, quem está dentro dessa minha nave aqui, você sabe essa distância, a altura da minha nave, e eu sei a velocidade da luz, então eu posso ver, você pode usar a fórmula simples, né? E ver qual que é o tempo que gasta para a luz fazer esse trajeto. Agora imagine que essa nave tem uma certa velocidade e eu tenho um observador em repouso assistindo o que está acontecendo lá dentro. Então, só que para esse observador em repouso, como a nave está movendo, o fóton ele percorre esse caminho aqui, para vir daqui de baixo até em cima. Só que a velocidade da luz é a mesma. Então eu tenho uma mesma velocidade percorrendo uma distância muito maior. Só que isso significa que o tempo que essa pessoa aqui vai medir é diferente do que da pessoa que está dentro da nave. Então você vê rapidamente que o tempo que você mede depende do referencial que você está. Para uma pessoa que está dentro da nave, o tempo passa mais devagar para esse observador que está em repouso aqui. E como consequência disso, você também tem que as distâncias são diferentes, porque se eu tenho uma certa velocidade dessa minha nave, que vai percorrer uma distância de, sei lá, você sabe se o tempo é diferente, a velocidade é a mesma da nave, independente do referencial, você sabe que as distâncias também são diferentes. Você tem que D é igual a VT. E você pode calcular de maneira bem simples qual que é a relação do tempo da pessoa que está dentro da nave para a pessoa que está aqui fora. Essa distância aqui você calcula simplesmente com um triângulo retângulo ali, teorema de Pitágoras, bem simples. Não vou fazer aqui porque foge vai gastar um tempo, mas isso é literalmente algo que todo mundo pode fazer, calcular qual que é a relação do tempo de quem está fora da nave para quem está dentro. E as relações são bem simples. Você tem uma relação que é essa aqui. Esse T', ele é o tempo próprio, que significa o tempo que é medido para o observador que está em movimento.
esse T aqui seria o T daquele observador que estava fora. O meu V aqui é a velocidade da minha nave, C é a velocidade da luz. Então você pode observar aqui que no nosso cotidiano as nossas velocidades são muito baixas comparadas com a velocidade da luz. O que significa é que esse V ao quadrado sobre esse C ao quadrado aqui, isso aqui é praticamente zero. Então eu tenho que o T', que é o tempo que está dentro, e o T que está fora são praticamente iguais para o que a gente está acostumado. Mas se a gente vivesse num universo que as nossas velocidades fossem próximas da velocidade da luz, você estaria acostumado com isso aqui, em lidar com o fato disso aqui não ser zero. No caso das distâncias... mais uma coisa. Esse termo aqui, tudo que está aqui dentro da raiz, ele é um termo que está entre 0 e 1. E isso aqui está entre 0 e 1. Então, o que acontece é que esse termo aqui, ele diminui isso aqui. Então, o que significa é que a velocidade para quem está dentro, o tempo medido para quem está dentro da nave é menor para quem está fora. Em relação às distâncias, a gente tem algo parecido, só que ao contrário. Esse L' é a distância medida de quem está dentro da nave, por exemplo, se quem está lá dentro for medir a distância da própria nave. E o L aqui é a distância, por exemplo, o comprimento que quem está fora da nave, parado, observa ela. De novo, a gente tem o mesmo termo aqui embaixo, só que agora dividindo, e você vê também que isso aqui é zero, praticamente, porque a gente está acostumado, então eu teria as distâncias iguais. Como isso aqui está entre 0 e 1, esse termo aqui aumenta isso aqui, então significa que a distância medida, por exemplo, o comprimento medido da nave para quem está dentro dela é maior do que o comprimento da nave medido para quem está fora. Agora, a gente pode analisar. Se você começar a pensar um pouco sobre o assunto, não é muito difícil de ver que tem alguns paradoxos com isso. Esse aqui, para mim, é o mais legal, que é, imagine que você tem um trem de um certo comprimento, você tem um túnel de mesmo comprimento, só que na entrada e na saída do túnel você tem uma guilhotina. Essa guilhotina é acionada, as duas. São acionadas no momento que o trem entra dentro do túnel. Ela desce e depois ela sobe. Aí vamos analisar isso do referencial do túnel. Do referencial do túnel, o túnel seria aquele observador que está parado. Então, no referencial do túnel parado na estrada, o trem tem um comprimento menor. O que acontece é que o trem consegue totalmente entrar dentro do túnel, a guilhotina desce, depois ela sobe e o trem sai ileso, não acontece nada. Agora a gente pode observar do ponto de vista do trem. Quem está dentro do trem, velocidade constante, é a mesma coisa que você falar que você está parado, na verdade é o túnel que está vindo na sua direção. Só que agora, se você está parado no trem, significa que o túnel está menor. Então, se o comprimento do túnel é menor, quando você entrar dentro do túnel, as guilhotinas vão descer e vai destruir seu trem. Então, no referencial de quem está dentro do trem, o seu trem foi destruído, e no referencial do túnel, o trem sai ileso. E isso não faz nenhum sentido. Então, bom, parece que a teoria está errada. Porém, tem mais um fato sobre a relatividade, que é que eventos simultâneos que acontecem ao mesmo tempo não necessariamente são simultâneos em outro referencial. Isso também é outra coisa não intuitiva. Então, pensa que isso aqui é o trem. E aí, no referencial do trem, o trem está parado, esse observador aqui está se movendo com uma certa velocidade. E aí eu tenho dois dispositivos que eles são acionados e liberam um fóton, e esse fóton chega nesse observador. Nesse referencial chega ao mesmo tempo. Então, esse observador que vai falar, bom, esses dispositivos foram acionados juntos. Se você pensar que isso aqui, por exemplo, é uma lâmpada, ele vai falar, bom, as lâmpadas foram acesas ao mesmo tempo. Agora a gente pode mudar de referencial. Vamos pensar no referencial dessa pessoa aqui que está na estrada.
Agora ela está parada, o trem está se movendo, e acontece que os dois fótons, eles ainda têm que chegar junto nessa pessoa aqui. Por que eles têm que chegar junto? Imagina que isso aqui é um dispositivo que, quando os fótons chegam nele, esse dispositivo causa uma explosão. Aqui, você também tem que ter essa explosão, então eles têm que chegar junto aqui. Só que, agora, como isso aqui está se movendo, vocês vão observar que a distância que esse fóton aqui tem que percorrer é muito maior do que esse aqui percorre, porque o trem está andando nessa direção. O que isso faz é que, para agora chegarem juntos naquele observador, essa lâmpada aqui, ela tem que ser acesa antes daquela. Então, com isso, a gente pode solucionar aquele problema. Aqui eu tenho as lâmpadas sendo acionadas juntas do ponto de vista desse observador, e aqui embaixo, do ponto de vista desse que está parado na estrada, elas são acionadas em momentos diferentes. Então, eventos simultâneos num referencial não necessariamente são simultâneos em outro. Como isso resolve o nosso paradoxo? Quando o trem ele entra dentro do túnel, do ponto de vista do trem, o túnel está menor, só que essa guilhotina aqui, ela vai ser acionada antes dessa. Então ele vai entrar, aquela guilhotina é acionada, e aí ele vai passar e essa aqui é acionada. É claro que isso aqui não é um método muito rigoroso para você provar a sua teoria. Mas se você for calcular, de fato é isso que acontece. Então você já começa a ter que, quando você fala que a velocidade da luz, ela independe do referencial inercial que você está, você já começa a ter que lidar com alguns problemas desse tipo, que são totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Beleza. Então, a gente pode fazer um comparativo entre a mecânica newtoniana que a gente conhece, que a gente está acostumado, e um modelo novo relativístico que leva em conta o segundo postulado da relatividade restrita. Então, por exemplo, na física você tem a conservação de momento linear. Fala que... E aí, na relatividade restrita, você também tem que ter algo equivalente à conservação de momento linear, só que vai levar em conta aquele segundo postulado. Você tem a terceira lei de Newton, que é uma definição de que força é massa vezes aceleração. Se você levar em conta a relatividade restrita, você também vai ter uma nova definição de força que ele vai levar em conta aquele segundo postulado. Então isso serve para todas as leis da física que você está acostumado. Por exemplo, o modo que você soma velocidade na prova de física. Esse U aqui seria a velocidade desse corredor em relação a esse aqui que está parado. Ele está correndo com essa velocidade de 2 metros por segundo nesse referencial, pode ser um trem também. Esse trem tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Então a velocidade dele em relação a essa pessoa é o que eu quero descobrir. Eu tenho esse U' aqui, que é a velocidade dele em relação ao trem, que é 2. E eu tenho esse V, que é a velocidade do meu trem. Então é muito simples. Você só soma as velocidades e você acha a velocidade em relação a esse observador. Levando em conta o segundo postulado, como que isso fica? Bom, você vê que aqui em cima eu tenho o mesmo fator. É exatamente igual, só que aqui embaixo agora eu tenho 1 mais U', velocidade desse, vezes a velocidade do trem, sobre C ao quadrado. É parecido com o que a gente tinha antes. Você pode ver que com as velocidades que a gente está acostumado, são as velocidades muito pequenas em relação à velocidade da luz, esse termo aqui, ele é praticamente zero. Então você consegue recuperar a mecânica newtoniana fazendo isso aqui aproximadamente zero. Beleza. E isso segue para todas as leis da física que você está acostumado, menos uma, que é a lei da gravitação da inversão. E por que a gente tem que mudar a lei da gravitação da inversão? Se você observar essas fórmulas aqui, e na verdade muitas fórmulas que aparecem, você vê que essa velocidade aqui, ela nunca pode ser maior do que a velocidade da luz. Senão ela teria algo negativo dentro dessa raiz. E o que isso significa é que qualquer informação que foi enviada de um lugar a outro, ela só pode ser, no máximo,
a velocidade da luz. E na lei da gravitação universal de Newton, que a gente está acostumado, o que acontece é que isso aqui é uma força instantânea. Você pode pensar que se do nada o Sol desaparecesse, imediatamente a Terra sentiria esse efeito. Ela sairia pela tangente da órbita. Então a gente tem que ter uma alteração nisso. Só que diferente das outras fórmulas que a gente, como essa aqui, por exemplo, modificar isso aqui para ser compatível com a relatividade restrita é extremamente complicado. E nesse problema que demorou muito tempo a Einstein saber como que ele ia começar para desenvolver uma nova teoria da gravidade. Agora nós vamos entrar na relatividade geral, começar com o princípio da equivalência, que vai ser o primeiro passo nosso. Primeiro a gente tem que pensar direito o que é um referencial inercial. Então tem um método não muito rigoroso de você saber se há algum referencial inercial, que é o seguinte: você pega um objeto e você solta esse objeto. Se nada de muito esquisito acontecer com ele, você pode falar que isso é um referencial inercial. Mas o que é algo muito esquisito? Tipo, imagine que você está num trem ou no ônibus, você solta uma bolinha no chão. E aí essa bolinha vai ficar com você se esse ônibus, o trem, tem velocidade constante. Porém, se ele desacelerar, se ele frear, você vai ver que essa bolinha e você junto vão ter uma aceleração. Só que você não tem nada encostando naquela bolinha que você botou ali. Por que ela tem uma aceleração se a terceira lei de Newton me diz que força é igual a massa vezes aceleração e eu não tenho nenhuma força? Bom, o que acontece é que a terceira lei de Newton, desse jeito simples, não vale com um referencial que não é inercial. Então, você vai ver esse fenômeno da bolinha sair andando lá e você falar, bom, isso é porque eu não tenho um referencial inercial. Agora, você pode pensar no que a gente está acostumado aqui. Se eu pego uma bolinha aqui comigo e eu solto ela, você pode falar, bom, não aconteceu nada esquisito, ela só caiu. Mas o fato dela cair, se você parar para pensar, já é alguma coisa esquisita acontecendo. Um referencial inercial melhor, talvez, se soltasse a minha bolinha, ela deveria ficar parada onde eu soltei ela, não começar a cair do nada. E aí o jeito que eles resolveram esse problema é falar, existe uma força da Terra que puxa essa bolinha, uma força misteriosa que ninguém sabe o que é, e aí você resolve isso, mas talvez a gente consiga pensar em algo que seja um referencial inercial melhor do que esse aqui é nosso. Agora você pode pensar que você está dentro de um elevador, todo fechado, e esse elevador está em queda livre, você está caindo. E aí nesse referencial seu, se você pega uma bolinha e solta, essa bolinha vai continuar caindo com você, junto, ela vai ficar parada lá no seu referencial. E pra gente isso é até fácil de perceber que se você pensar, pensa numa estação espacial, naqueles vídeos que você vê que está todo mundo flutuando, o astronauta ele pega alguma coisa solta, ela fica lá parada. E isso significa que lá não tem gravidade? Não, lá tem gravidade. A Terra faz uma força lá, mas por que isso acontece? O que acontece é que uma estação espacial está constantemente caindo na Terra, só que ela cai ao mesmo tempo que ela tem uma velocidade que faz ela seguir a curvatura da Terra. É o mesmo movimento que, por exemplo, a Lua faz, e que depois veio Newton e falou que a força que a Terra faz numa maçã é a mesma força que motiva a Lua a girar em volta da Terra. Então você tem esse efeito agora que você pode pensar em referenciais em queda livre como referenciais inerciais. Só que isso aí, se você pensar um pouco mais profundo, ser mais rigoroso, você vai ver que tem um problema nisso. Qual que é o problema? O problema é que, se a gente pegar a lei da gravitação newtoniana, a gente vai ver que a aceleração para algo próximo da Terra ela é maior do que a aceleração em cima, porque ela vai o inverso de 1 sobre o inverso de r ao quadrado, né? Então significa que o que está aqui acelera mais do que o que está aqui, então isso causa meio que um problema de a gente falar que algo em queda livre é um referencial inercial.
Além disso, você tem a força, a aceleração ela é direcionada para o centro da Terra. A consequência disso é que você tem uma componente, por exemplo, do lado direito aqui, para o centro, e uma componente do lado esquerdo também para o centro. Então a gravidade ela tem um efeito de acelerar mais o que está próximo da Terra, e além disso tem uma componente para o centro, então ela meio que te estica e te puxa. Por que você percebe isso? Bom, por causa do formato da Terra, da massa da Terra. Então esses efeitos são muito pequenos do que a gente está acostumado, mas se você pensar em tipo, um objeto supermassivo e muito pequeno, o efeito que você tem, por exemplo, um buraco negro, se você chegasse bem perto do centro do buraco negro, o efeito que você teria é que a aceleração do seu pé é tão mais alta do que a aceleração da sua cabeça, e você tem uma componente tão forte para o centro de cada lado, que você sentiria um efeito que eles chamam de espaguetificação. O que é isso? Você é esticado, você ainda é totalmente comprimido. Então a gente tem que lidar com esse problema aqui. Como que a gente faz isso? Bom, você pode pensar, se eu diminuir essa altura aqui do meu elevador, esse efeito fica menor. E se eu torno isso aqui mais fino, esse efeito também fica menor. Ao passo que, cada vez que eu diminuo mais a altura, diminuo mais esse comprimento, isso aqui se torna cada vez mais próximo do diferencial inercial. Quando que isso aqui fica exatamente um diferencial inercial? Quando isso aqui é infinitesimalmente pequeno. Então você pode pensar agora que diferenciais em queda livre infinitamente pequenos e finos, eles são um referencial inercial perfeito. Isso aqui é resumido nessa definição do princípio de equivalência, que é uma região suficientemente pequena de espaço para um observador em queda livre. As leis da física são aproximadamente as mesmas leis na ausência de gravidade. Isso significa que vale a relatividade restrita. Você consegue tornar esse diferencial cada vez mais próximo de um diferencial inercial, como eu falei, tornando cada vez esse diferencial menor. Isso é muito importante, isso que guia a gente para tratar a gravidade, na verdade, como uma curvatura do espaço. Como que isso é feito? Eu vou dar duas explicações, duas motivações, na verdade, para começar a falar sobre gravidade como uma curvatura e não como uma força. A primeira, menos rigorosa, é que você pode pensar que... Imagina que você tem talvez uma bolinha em cima de uma superfície que é curva de tal jeito. Você consegue imaginar isso? Que a bolinha ela cai mais rápido se ela está mais embaixo nessa superfície curva. Por exemplo, se você tem tipo uma cunha e você coloca uma bolinha mais embaixo, se a curvatura é maior mais embaixo, você vê que a bolinha cai mais rápido aí, e se a curvatura é menor em cima, você vê que a bolinha cai mais devagar. E além disso, se você pensar, você consegue imaginar algum tipo de curvatura um tipo de curvatura que se você soltar uma bolinha de um lado e outra do outro, elas vão ir para o centro, então elas vão aproximando uma da outra. Então você tem um efeito que é exatamente análogo ao efeito da gravidade se você coloca a curvatura correta nesse seu espaço. Isso não é uma definição muito rigorosa, mas ela é uma motivação válida. Uma motivação melhor é que o que eu falei é que localmente significa algo infinitesimalmente pequeno. Localmente, o que vale é a relatividade restrita. E na relatividade restrita, provavelmente a gente não pensa nisso, mas assim na relatividade restrita como na mecânica newtoniana, a física e a matemática que a gente está acostumado é uma física que a gente fala que é em espaços planos. O que significa isso? Quando você vai fazer uma prova, você fala que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, na verdade você está falando que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus na sua folha de papel. Porque se eu pegar uma esfera e eu for desenhar um triângulo nessa esfera, eu consigo muito bem desenhar um triângulo, por exemplo, que cada ângulo seja 90 graus, seja reto. Então, a matemática, a geometria em espaços curvos, ela é diferente de espaços planos. Então, quando eu falo que localmente, infinitesimalmente pequeno, vale relatividade restrita. Ou seja,
vale a geometria plana. Mas globalmente, se eu pensar no meu espaço como um todo, e eu tenho efeitos agora que não são característicos de espaço plano. Então eu consigo uma motivação aí para colocar a ideia de curvatura agora. Só que, como eu falei, a geometria agora ela é bem diferente. Se tratar de problemas de matemática e geometria em espaços curvos, é diferente de espaços planos. Na verdade, é muito mais complicado e toda a complicação da relatividade geral, ela vem daqui. Se vocês observarem também o que eu falei sobre curvatura, em um momento eu só utilizei o fato da relatividade, eu só utilizei a relatividade restrita para falar sobre espaços infinitesimamente pequenos, mas para falar sobre a ideia da gravidade ser uma curvatura, eu não falei sobre relatividade restrita. Isso é algo que até demorou um pouco para entender, mas a relatividade geral, essa ideia de curvatura, é independente da ideia de relatividade restrita. Eu poderia pegar a mecânica newtoniana que a gente conhece e substituir ela, na verdade, por uma curvatura e falar que localmente, em espaços infinitesimamente pequenos, o que vale, na verdade, é a mecânica newtoniana que a gente conhece. Isso me daria uma lei de gravitação melhor, sem levar em conta a relatividade restrita. Não estaria correto, mas essa ideia de curvatura é independente disso. E agora a gente consegue ter uma ideia intuitiva, bastante simplificada, como que é a matemática necessária para tratar esses tipos de problemas em espaços curvos. Então, um exemplo é o jeito que você compara vetores em plano. Então, aqui eu tenho tipo, o meu plano cartesiano. Eu tenho vários vetores. Como que a gente compara os vetores? Você pega um vetor, por exemplo, e arrasta ele até a origem, você faz isso com todos os vetores. Se eles tiverem o mesmo tamanho e a mesma inclinação, você fala que esses vetores são o mesmo vetor. Só que se você vai para espaços curvos, esse tipo de efeito é bem diferente do que acontece no plano. Imagina agora que o seu universo seja uma casca esférica, seja, por exemplo, uma bola. Você só pode se locomover na superfície dessa bola. Se você é uma formiga andando nessa superfície, você tem... Imagina que você mantém sempre a mesma velocidade. Essa velocidade se retrata como um vetor. Então, pensa que você está aqui, nesse ponto A, aí você sai com a mesma velocidade, sempre andando em linha reta, e vem andando até esse ponto N. Esse seu vetor, ele é transportado daqui para cá, seguindo uma tangente a essa curva. Então, acontece que falar que esse vetor aqui é igual a esse vetor faz totalmente sentido se o seu universo é essa bola. Se você considerar que essa bola está submersa em algo de 3 dimensões, você pode falar, bom, isso aqui não faz sentido, porque esse vetor seria o mesmo que esse se eu transportasse ele desse jeito, como a gente faz no plano. Mas se você se limita a se locomover só nessa superfície, na verdade é bem mais razoável você falar que esse vetor é igual a esse vetor de cá. E além disso, você pode pensar que, imagine que eu percorra um caminho fechado de volta ao ponto que eu estou saindo com o meu vetor. E eu vou transportando esse meu vetor, a gente fala transportar paralelamente ele, em todos os pontos dessa curva, mantendo sempre tangente. Você pode pensar que se você está andando aqui, você está segurando uma seta, sempre apontada na mesma direção. Então você vem para cá, você vai fazer esse caminho, aí você vai descer aqui, sempre tangente nessa escada, e você vai voltar. Quando você fizer isso, você vai ver que o ângulo, na verdade você vai chegar aqui com um ângulo diferente do que você sabe. O tamanho aqui pode ser o mesmo, mas o ângulo é diferente. O que significa que se você for comparar dois vetores, por exemplo, eu quero comparar esse vetor com o vetor de cá, o caminho que você percorre para comparar eles influencia no resultado que você vai ter. De novo, isso é algo que a gente não está acostumado, mas é o que acontece se você considera espaços curvos. Então, a gente tem uma noção agora do tipo de matemática que é precisa para tratar do problema que a relatividade geral propõe, de que a gravidade é um espaço curvo, na verdade. E todas as complicações surgindo aqui,
Na época essa era uma matemática nova e por isso demorou cerca de 10 anos da relatividade restrita até chegar na relatividade geral. Então, depois de 10 anos, de 1905 até 1915, final de 1915, Einstein publicou um artigo com essa equação aqui, que é a equação de Einstein. A ideia não é entender exatamente o que está aqui, mas entender o significado dela. Do lado de cá, do lado esquerdo da igualdade, isso aqui são quantidades geométricas. O que isso aqui me diz é que isso aqui basicamente me diz o formato do meu espaço. Me diz, por exemplo, o jeito que eu computo distâncias no meu espaço. Por exemplo, se você for medir uma distância numa superfície de uma esfera, se você se limitar a sua superfície, é diferente de você medir distâncias aqui que você pode fazer uma reta. Então isso aqui basicamente me diz como que é o formato do meu universo. Do lado de cá eu tenho algumas constantes. Esse G aqui é exatamente o mesmo G que aparece na equação de Newton, da gravidade. E agora eu tenho um termo de K que substitui aquele produto de massas na gravitação universal, agora por um termo que representa densidade de matéria e energia. Por que energia? Porque aí eu acho que vocês já viram, mas tem aquela famosa equação que é igual a MC ao quadrado. Então você tem uma equivalência de massa e energia. E aí você tem que colocar isso aqui dentro. Por exemplo, se você for calcular o formato do universo em volta do Sol, por exemplo, causado pela massa do Sol. A massa do Sol vai estar embutida nesse termo aqui. E você vai ter outros termos de energias, mais alguns outros termos. Mas basicamente isso aqui substitui aquela fórmula da gravitação universal. Do lado de cá, ao invés de ter uma força, ao invés de ter uma massa e uma aceleração, eu tenho a curvatura do espaço, e a curvatura do espaço vai me dizer como que os objetos vão mover nele, e do lado de lá eu tenho a densidade de matéria e energia, que seria equivalente ao aquele produto das massas na equação de Newton. Tem uma frase muito famosa para um relativista, que diz que o espaço-tempo diz para a matéria como que ela deve se mover, e a matéria diz o espaço-tempo como que ela deve se curvar. Essa frase resume o significado dessa equação aqui. Mas uma coisa é que você tem essas letras gregas aqui. Essas letras gregas, na verdade, são índices, porque você pode pensar nisso aqui como uma matriz. Então, a matriz ela tem diversas entradas. Você pode pegar a segunda linha e a terceira coluna da matriz. E aí você vai colocar os índices aqui dessa entrada, que são iguais, os de lá. E aí, na verdade, essa equação aqui, ela representa não uma equação, mas várias equações. Então, a gente pode... A principal contribuição, na verdade, da relatividade é que você pode estudar como que é o formato do seu universo. Porque não necessariamente agora o universo é algo infinito, do mesmo tamanho, estático, que não aumenta, não diminui, que só está lá, e as coisas acontecem nele. Não, o universo tem uma contribuição. O formato do universo tem uma contribuição para as coisas que estão embutidas nele. E aí a gente pode estudar alguns modelos de universo que surgiram logo depois que saiu aquela equação de Einstein. E aí um dos modelos mais famosos você coloca duas condições geométricas naquela equação. Você coloca uma condição de homogeneidade, que significa que todos os pontos do seu universo são equivalentes. Então, isso aqui mais pra frente eu vou mostrar porque isso aqui é razoável colocar. Isotropia significa que você não tem nenhuma direção preferencial. Você pode pensar que se o seu universo for expandir, ele vai expandir igualmente nas direções. E por que a gente pode colocar essas condições geométricas? Em pequenas escalas que a gente está acostumado, você vê a gente aqui na Terra, aí muito longe daqui tem o Sol, tem uma composição diferente, no meio você tem um vácuo que não tem nada. Então você pode pensar, bom, o universo não é nada homogêneo, na verdade, porque se eu pensar um ponto aqui, ele é totalmente diferente de um ponto no vácuo, é diferente de um ponto no Sol. Mas se eu for afastando minha visão, a imagem aqui está muito ruim. Mas se eu for afastando minha visão, aqui dá para ver melhor. Você vai vendo que isso aqui, se eu pegar um círculo aqui, isso aqui vai ficando cada vez mais parecido com o que está em volta. E se eu chegar a uma escala de todo o universo observável, não dá para ver com vocês, mas
você tem tipo, um tanto de pontos, então se você olha para o universo, no local do universo, ele é praticamente o mesmo que se você olhar em outro lugar do universo. Uma direção que você olhar, ela é a mesma que você olhar em outra direção, então colocar aquelas condições de homogeneidade e de isotropia, elas são bem razoáveis para fazer um modelo do universo. E aí você pode ver, então você pega essa equação de Einstein, você coloca essas condições nela, você coloca, você pode julgar dentro da equação, naquela parte de matéria e energia, você pode julgar o tipo de matéria que você tem no universo, você joga a radiação que você tem no seu universo. Isso são todas coisas que você pode observar experimentalmente. A radiação, você tem uma radiação vindo do espaço até nós, e você joga lá a matéria, você pode pensar que a matéria que está aqui em nossa volta, pela condição de homogeneidade, ela o tipo de matéria que você tem em todo o universo, você joga essas condições e você tem os formatos possíveis para o universo, considerando aquelas condições geométricas. O primeiro tipo de universo que a gente tem aí, que é essa esfera, ela é chamada de curvatura positiva. E esse universo aqui, desses três, é o único universo que é finito. Nesse universo aqui, se o nosso universo for igual a esse universo aqui, significa que se você andar sempre na mesma direção, você chegaria a um ponto que você saiu. Você tem uma outra solução possível a esse universo que a gente chama de um universo de curvatura negativa, e que o formato dele parece uma sela de cavalo. Esse universo é infinito, e você tem um outro universo de curvatura zero, que é um universo plano. E tem alguns dados que você pode observar, dados experimentais, que você vê que o nosso universo, os dados, eles mostram que o nosso universo é bem próximo desse de cá, porém, essa é uma questão não totalmente fechada na física, o tipo de universo que a gente vive. Tem muita gente que gosta de trabalhar, por exemplo, com esse aqui, porque por meio que achar que talvez um universo infinito seja demais, que o universo tenha que ter, o universo tenha que ser finito. Então você pode meio que escolher o tipo de universo que você vai trabalhar, se você for fazer algum estudo disso, e ver as consequências que você tira. A maioria das pessoas mexe com isso aqui, além de ser mais simples, talvez o que esteja mais próximo do correto, mas não é uma questão fechada. Então, aí, depois que surgiram algumas soluções dessa equação de Einstein para ver o tipo do universo, o tamanho dele, você pode ver como que esse universo evolui, se ele aumenta de tamanho, se ele está parado, se ele diminui. Algum pessoal, matemáticos até, eles mostraram que naquela equação de Einstein, o tipo de universo que você teria não poderia ser um universo estático pela matéria que a gente tem. Então, propositalmente, o Einstein acrescentou um termo na equação dele. Matematicamente era possível fazer isso, não está roubando em nada. Ele acrescentou um termo que chama constante cosmológica, e esse termo, se ele tiver um valor correto, que foi o valor que ele queria que tivesse, você conseguiria fazer com que o universo fosse estático. Então foi meio que uma questão pessoal dele, talvez até filosófica, de que ele queria que o universo fosse estático e imutável. E ele acrescentou esse termo na equação. Porém, algumas décadas depois, isso foi em 1920, mais ou menos, pouco depois, em 1931 começaram a surgir vários experimentos por volta disso. O mais famoso é do Hubble, e ele provou que, na verdade, o universo está em expansão. Como que ele fez isso? Ele pegou diversos dados da luz de gravidade que chega na Terra. E a luz que chega, por algum motivo mais de astrofísica, aí você sabe como que deve ser o espectro dela. Isso significa que você sabe como que deve ser, por exemplo, a cor da luz da galáxia que chega até você. Isso para a astrofísica, pela composição das galáxias, dá para saber. O que ele fez, o que ele percebeu, é que as galáxias elas tinham uma cor indo mais para o vermelho do que deveria ter.
E aí, qual que é a razão disso? A razão é que, enquanto a luz está vindo da galáxia, o universo está expandindo, então você tem um aumento dessa distância, e aí se você lembrar da física, você vê que comprimento de ondas maiores significa que a luz está indo mais para o vermelho. Então esse é o motivo. Então você vê que aqui é a mesma onda, só que comprimento de ondas diferente. Então você tem essa justificativa dos dados que ele colheu, e aí ele viu que na verdade aquela ideia de Einstein do universo estático estava errada. Então aí ele tirou aquele termo, ele falou inclusive que tinha sido o maior erro da vida dele ter colocado aquilo. Só que aí a gente chega no nosso modelo atual de universo, para finalizar. Muito depois, na verdade no final do século passado, eles descobriram não só que o universo está expandindo, mas que o universo está expandindo cada vez mais rápido. Isso também é bem contraintuitivo, e para solucionar esse problema do universo estar evoluindo cada vez mais rápido, aquele termo que Einstein tinha que ter colocado, na verdade ele deve existir, não com o valor que ele tinha falado para parar o universo, mas na verdade como um valor que vai fazer com que o universo expanda cada vez mais rápido. Como que isso é feito? Aquele termo, se você pensar fisicamente o que ele significa, é o chamado de energia escura, é algo que ninguém sabe ainda direito o que é, mas é algo que tem uma pressão negativa, que funciona como uma antigravidade. Então, se a gravidade normal tende a juntar as coisas, inclusive juntar o universo, a própria curvatura do universo, aquele termo, esse lambda, chamado de constante cosmológica, ele tem um efeito antigravitacional, uma pressão negativa. Então, ele existe, não com os valores que ele propôs, mas ele existe. Então, no final, a equação de Einstein correta é essa. No nosso modelo atual de universo, você tem um Big Bang. Se você sabe que o universo está expandindo, você pode meio que voltar no tempo, e você sabe que o universo teve que ter um começo, um ponto zero. Então você tem um Big Bang, um ponto onde o universo começa. Esse ponto aqui, ninguém entende muito bem o que acontece aqui. Você precisa de uma teoria que ainda não existe. Você precisa juntar partes da física que não conversam entre si para conseguir explicar isso aqui. Então ninguém entende muito bem o que é o Big Bang. Aí você tem um período chamado período inflacionário, que foi colocado depois. Esse período inflacionário ele resolve algumas questões de alguns problemas físicos que apareceram depois. Por exemplo, você vê que você tem uma radiação vindo em cada direção que você vê da Terra, cada direção que você mede, você tem uma radiação térmica de mesma temperatura. E isso é bem estranho se você não considerar esse período inflacionário, que é um período em que o universo expandiu muito rápido, porque você teria partes do universo que não teriam tempo da luz chegar uma parte até a outra, então uma parte não poderia ter entrado em nenhum tipo de contato com a outra, porém está tudo em equilíbrio térmico. Isso não faz sentido. Então acrescentaram esse... E tem outros problemas também. Acrescentaram essa parte, esse período inflacionário, que é bem no começo do universo. Isso aqui é realmente extremamente rápido, que é um momento que o universo expandiu muito, como vocês podem ver. Em seguida você tem um período que é chamado de Dark Ages, que é um período do universo em que você ainda não tinha átomos formados, você tinha partículas atômicas aqui, e a luz não conseguia, a luz ficava presa nessas partículas, ela ficava meio que ricocheteando uma partícula na outra e não conseguia escapar. Isso aqui era um período meio caótico. Aí quando começaram a se formar os primeiros átomos, que são os átomos de hidrogênio, depois de hélio, e aí você conseguir, a luz, na verdade, parte da luz consegue atravessar esses átomos. Então, a partir desse período, que a gente consegue ver que a luz chegou até a gente, para a gente conseguir ver o início como que é esse período do universo, a partir daqui. E aí, logo no início, você teve as primeiras estrelas sendo formadas, depois as galáxias. Aí, depois de 13,77 bilhões de anos, que é mais ou menos a idade do nosso universo, a gente chega num período
hoje, em que existe mais energia escura do que qualquer outro tipo de matéria que a gente conhece, e isso justifica o universo na expansão acelerada. Na verdade, mais de 75%, acho que por volta de 70% de todo o conteúdo do universo é aquela energia escura. E esse número aumenta cada vez mais, porque quanto mais espaço vazio você tem, mais você tem energia escura, porque é uma energia associada ao próprio espaço, ao próprio tamanho do espaço. Você também tem uma parte aqui do universo hoje que é chamada de matéria escura, que é meio que 25% da matéria, de tudo que tem no universo. Matéria escura também é algo que ninguém sabe direito o que é. Foi introduzido porque eles viram que algumas galáxias se comportavam de jeitos que elas não deveriam se comportar pela quantidade de matéria que tem nelas. Então você pode ver, por exemplo, a velocidade com que uma galáxia gira. E você vê isso até tipo, mecânica newtoniana, você faz esse cálculo. Você nem precisa entrar em relatividade às vezes. Você vê a velocidade que a galáxia gira, você vê que pela quantidade de matéria que ela tem nela, não devia girar com aquela velocidade. Então, isso viram muitas galáxias, então significa que existe mais algum tipo de matéria, chamada de matéria escura, que ninguém sabe o que é, para resolver esse problema. Então, a maior parte do universo, a maior parte mesmo, é de energia escura, matéria escura, que ninguém sabe o que é. E aí, tipo, uma pequena parte é o tipo de matéria que a gente conhece, e a energia que a gente conhece, e que faz com que o universo tenha esse comportamento que a gente vê hoje. Bom, é isso. Acabou sendo mais rápido do que eu tinha previsto. Eu acho que eu passei bem rápido por algumas partes. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida... Pode. Em relação, quando você falou isso, é o da nave, eu não entendi muito direito quando você falou que quando a pessoa está fora da nave, ela vê o tamanho, né? Você falou que é tipo menor. E aí ficou meio desentendido isso. Essa parte é a primeira vez que você vê uma consequência direta da relatividade restrita e que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. A ideia é a seguinte: pensa que a gente está numa nave aqui, velocidade constante. E aí eu tenho aqui embaixo eu tenho uma fonte de elétron e um detector. Acho que essa parte está mais clara. Mas aí no teto eu tenho um espelho, que eu vou atirar um fóton, vai refletir no espelho e vai chegar aqui embaixo, bem onde eu atirei mesmo, e vai chegar no detector e vai contar um número. Isso é como um relógio. E aí, se eu sei essa distância, como eu posso medir aqui a distância daqui até o teto, eu sei essa distância, a velocidade da luz ela é a mesma em qualquer referencial inercial, e eu sei qual é a velocidade da luz, então eu sei que velocidade é igual a distância sobre tempo, eu calculo o tempo que isso demora para acontecer. Agora imagina